7, e nós vamos ler o versículo 5, o que nós chamamos de parte A. É a primeira parte do versículo. Esse texto lido, ele não vai expressar geralmente o meu costume de pregar com textos curtos, não é? Com versículos curtos, mas eu não quero ler o contexto, ou seja, eu não quero ler os demais versículos ali, até fiquei ariburilando na mente, no coração, mas eu quero me ater nessa noite a essa expressão aí, do versículo 5, a parte A, o capítulo 7 de Jeremias. Jeremias 7, 5, a parte A, e eu trago uma versão mais atual, embora as versões mais clássicas, dentre elas eu já disse aqui, reitero, a Almeida Revista Atualizada é a que eu mais me identifico, e os professores também que eu tive orientavam sempre, devido ao teor, à interpretação, né, a versão, aliás, da ARA, não é que nós chamamos. Mas a nova tradução da linguagem de hoje, ela vem e expressa aquilo que nós queremos transmitir com essa palavra, essa mensagem bíblica. Diz assim: mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. No versículo, a versão que eu tenho também da Escritura aqui diz: mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Então, quero me ater a essa versão da nova tradução da linguagem de hoje: mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. E a expressão pare, os meus professores, aliás, de homilética, eles ficariam intrigados, porque se eu fosse dar um título a esse, e dou, né, a essa palavra bíblica, seria pare. E é muito curta, não é? É muito curto um título, os professores de homilética diriam. Mas é essa expressão, e que está claro no versículo. Aqui, eu quero crer que tem uma boa parte de irmãos e irmãs que tem a chamada carta de habilitação, dirigir, não é? E eu lembro que quando fui fazer, há anos atrás, o exame, aquele exame do Detran, não é? E eu fui muito nervoso, naturalmente eu não estava sozinho, acho que você foi também, não é? A maioria aqui foi, a gente fica preocupado, não é? Se é baliza, se é estacionamento, se é outra coisa lá. Independentemente disso, quando eu entrei no carro, aquele instrutor que vai com a gente lá, aquele inspetor, não é? Ele, assim que saímos do local, ele pediu para eu parar num local onde tinha uma placa que era proibido parar. E aí eu disse: meu Deus, será que é pegadinha? E aí eu disse a ele, não é, nervoso como estava, eu disse: ali tem uma placa que é proibido parar. E ele disse: não, é porque eu preciso terminar aqui de preencher, e há uma diferença de parar e estacionar. Nós só vamos parar, nós não vamos estacionar. Então o proibido é estacionar, é ficar ali por muito tempo. Aí eu digo: tudo bem. Então parei, né, confiando na palavra dele, parei lá. Então parar aqui e não estacionar. Mas a palavra que eu pego do parar é cessar, tá certo? Nesse sinônimo: cesse, pare, cesse, não cometa mais, procure não fazer mais, evite, né, penhoradamente. É nesse sentido, esse parar. E eu trago aqui, porque esse contexto de Jeremias, não é? Está dentro de um... Nós conhecemos aqueles que são afeitos à leitura bíblica e ao contexto que Jeremias traz essa palavra. Contexto difícil, um contexto de pré-invasão, né, babilônica, e aquele contexto do Reino do Sul. Jeremias era um profeta que a sua profecia não era bem entendida, porque ele dizia: os babilônicos virão, os babilônios virão e invadirão. É isso que Deus está me dizendo. Então não confiem em vocês ficarem no templo, né,
e ficarem pensando que o templo é um lugar onde vocês estarão debaixo de uma redoma e ele não vai ser invadido. Nem pensem nisso. Deus está me dizendo, e eu estou transferindo como um profeta de Deus, de que vocês não se enganem. E isso caiu mal aos ouvidos, tanto dos reis, do rei que estava naquele momento no Reinado do Sul, e também dos seus compatriotas, não é? Era um traidor que estava ali. Em vez de trazer mensagens de esperança, ele traz mensagens na realidade, não apenas de uma ameaça, mas de algo que vai nos acontecer. Mas como vai nos acontecer se o templo, a presença do Senhor está conosco aqui, e nós estamos aqui dentro do templo e ninguém vai invadir? Isso se repetiu, irmãos, essa questão, só para a gente ter uma ideia do contexto, não é? Também diante de um cenário, isso se realizou, essa palavra, num cenário também de injustiças, não é? Um cenário de crise espiritual, de crise social, obviamente econômica, do povo de Israel no Reinado do Sul. Então esse é um contexto assim, a priori superficial que nós trazemos, porque nós queremos nos ater a esse parar. Então Jeremias vem e diz, olha, parem de realizar isso, parem de fazer isso, não é? E nós sabemos que quando nós perseguimos coisas erradas, não é? Nós temos uma certa chance de alcançar essas coisas erradas, porque nós perseguimos, nós procuramos, não é? E uma escritora chamada Maria Robson, ela disse, ninguém pode voltar e começar um novo começo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. Achei muito interessante e vou repetir. Hoje nós não temos os slides, até me perguntaram ali, porque eu gosto de que você vá acompanhando, inclusive as citações e os tópicos. Mas hoje não temos, mas preste bem atenção a essa citação. Ninguém pode voltar e começar um novo começo. Lembra da oportunidade que foi dada àquela figueira, não é? Lá dentro daquele contexto da parábola que Jesus contou, que preguei domingo passado pela manhã? Uma nova oportunidade, nem sempre é possível. Mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. Então, antes que você possa começar esse processo de mudança, parando com algumas condutas, parando com algumas ações que você tem, não é? E que trazem dano à sua vida e à vida de gente que está com você, trazem dano à igreja, quem sabe traz dano também ao reino de Deus. Então, antes que você possa começar esse processo de transformação, você precisa parar de fazer as coisas que você tem segurado. E tem gente que segura com um carinho tão grande, uma prática que ele não abre mão, às vezes está lá, às escondidas, nos recônditos lá do nosso coração, e alguém até pode pensar, diz, não, ninguém vê. De fato, hoje é muito difícil esconder, viu? Porque hoje o que a gente muito lê quando a gente entra num recinto, não é? E aqui também existem câmeras voltadas agora para mim ali. Estou vendo pelo menos duas desse lado e ali pelo menos uma para o diácono Mateus. Por quê? Porque você está sendo filmado. Ninguém se esconde hoje por muito tempo. E tem ajudado até, não é? Em alguns momentos, em algumas situações, a esclarecer alguns fatos que têm ocorrido na sociedade. Mas não se engane, ninguém vê, não vê. O nosso Deus, que é onisciente, não é? Ele vê. Ele vê condutas que nós realizamos, às vezes, na penumbra, não é? E que a gente precisa romper para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem, para a glorificação, no caso, se você é crente, para a glorificação do nome de Jesus. Então, esse sentido de que nós precisamos largar, deixar. E eu gosto muito da expressão sepultar. Sepultar. O povo de Israel, em alguma trajetória dele, em algum momento, se chegou a tirar os adereços, que eram adereços que não eram apenas ornamentos para as mulheres, mas eram ornamentos que tinham eram voltados, na realidade, para uma
uma adoração a ídolos. E eu lembro muito bem Jacó com a sua família, né, na trajetória do povo de Israel, os líderes dizendo assim: olha, podem soltar os líderes, os deuses, aliás, estranhos, tirem os deuses estranhos de meio de vocês. E dentro de um contexto da trajetória, o próprio Jacó, Israel, ele vai sepultar nos carvalhos, não é, esses deuses. Ou seja, existem condutas na nossa vida, existem ações que nós fazemos que nós precisamos fazer morrer e sepultá-lo. E ninguém vai mexer com o morto depois, não é? Então, quais são as questões que eu quero trazer de que nós devemos parar e cada um vai beber daquilo que se encaixa em sua vida, tá certo? Porque eu estou trazendo aqui, mas no intuito de que você seja alcançado. No seu coração, no meu coração, se encontre terreno fértil para que essa palavra ela venha e frutifique. Frutifique de tal forma que faça morrer, nesse sentido, algumas ações que são prejudiciais em nossa trajetória. A primeira delas é: pare de fugir dos seus problemas. Inclusive o diácono Mateus aqui, dirigindo, eu não falei nada com ele falou disso aí, não é? A questão dos problemas. Sabemos que nós temos problemas, adversidades, nós chamamos, não é? E tem gente que, em vez de enfrentar os problemas, em vez de fazer a leitura de que problemas naturalmente acontecem a seres humanos, e a crente vem de uma maneira mais temperada, quem sabe, né? Porque nós sabemos a quem recorrer, não é? Nós temos a quem recorrer, nós temos ferramentas espirituais para, diante de situações adversas, nós podermos utilizar. Mas há também algumas pessoas que fogem dos problemas. Inclusive, elas não querem lidar com os problemas. Quando se traz o assunto à tona, às vezes no meio da família, no seio da família, entre os cônjuges, quem sabe, não é? Um filho fala para um pai e vice-versa, o pai fala para o filho, para a filha, não é? Algum problema na igreja também, que se não foi resolvido precisa. Há essa tendência do ser humano de fugir dos problemas e não encará-los, não é? E não é fácil, porque os problemas denunciam as nossas fragilidades, as nossas vicissitudes, não é? O jovem diria os nossos podres, não é? O nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto vulnerável. E não há ninguém no mundo, irmãos, capaz de sair ileso de cada pancada que leve, não é? Nós sabemos disso. Tem umas que vêm até devagarinho e a gente suporta com maior dor, mas outras vêm forte, irmãos. Vem forte. Eu não quero aqui nominar essas pancadas, né, que nós podemos chamar de problemas, de situações que doem quando nós enfrentamos, trazem a nós sofrimento e nós não devemos fugir diante delas. Encarar problemas, aprender e se adaptar a resolvê-los, não é, ao longo do tempo, é a nossa conduta. E nós sabemos, Davi, sabemos muito bem, para não citar outros personagens, um homem, um adorador em potencial, um cuidador de ovelhas, que sabia, por isso que ele fez aquele, não é só poema, Salmo 23, é a experiência do Davi, cuidando de ovelhas, sabe o que é uma ovelha, sabe o coração do pastor como é, mas ele tentou esconder cerca de 1 ano o seu pecado, e ele diz claramente lá em um dos salmos: enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu escondi o meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim. E sabemos que, pelo menos naquele episódio, e em outras falhas, mas naquele episódio, quando ele comete um adultério com Betseba, a criança nasceu e ele pensou que estava tudo bem. Ele não encarou os problemas. Ele não encarou os problemas em relação a alguns filhos, dentre eles Absalão, que ainda hoje no almoço aqui, conversávamos com alguns, é uma questão também, penso eu, de índole de Absalão, não é? Porque se advoga de que Davi não era aquele pai próximo, sim, preocupado com o reino, talvez nunca deu um abraço, um beijo em Absalão, porque, quem sabe, foi criado de uma forma que não era assim, e nós precisamos
né, ter essa proximidade dos filhos, de poder, muitas vezes, sentar, meu filho, vem em casa, dá um abraço em papai aqui. E eu conheço filhos que é aquela coisa, aquela proximidade física, que talvez alguns aqui não foram criados dessa forma. Mas o que eu quero dizer é que